vamos orar com ela, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Salvador Pai, Jesus Cristo, nós apresentamos sua presença nesse momento. Pedimos em nome do Senhor Jesus que a sua presença esteja real sobre nós, nesta tarde de hoje. Abre o nosso entendimento, nos ensina a sua palavra, Senhor, de sabedoria, para que nós possamos evoluir. Bendição espiritualmente, meu Pai eterno, Pai querido, essa aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, essa será a nossa terceira aula da matéria o Pentateuco. E nela nós vamos estudar o livro do Gênesis. Perdão, nós vamos estudar o livro do Êxodo. Pentateuco, terceira aula, livro do Êxodo. Então o título Êxodo é um título grego que surge a partir da Septuaginta, a primeira versão do hebraico para o grego das Escrituras, a Septuaginta, chamada versão dos 70. Então, a versão dos 70, ela adotou a prática de colocar nome nos livros segundo o assunto mais importante. Então, Êxodo significa saída, porque o assunto mais importante do livro é a saída do povo de Deus do Egito. Então, o Pentateuco, terceira aula, Êxodo, título grego, Êxodo, saída, porque fala da saída do povo de Deus do Egito. O título hebraico do livro é Shemot, significa os nomes, por causa da prática dos judeus de colocarem o nome do livro de acordo com o primeiro versículo do livro, as primeiras palavras, tá? Então, quando você vai lá, vamos conferir por que o livro chama Shemot. Abram em Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Por favor. Aleluia. Aleluia. Bom esse lugar. Quem encontrar pode ler. Êxodo capítulo 1, versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Será que o Vitor ligou? Está gravando? Tá. Então, os nomes. Esses são os nomes. Shemot, os nomes do título hebraico, seguindo a linha de colocar o título segundo as primeiras palavras do livro. O autor é Moisés, embora na primeira aula nós tenhamos estudado uma teoria uma entre outras teorias que tentam contestar a autoria mosaica, mas a tradição, tanto a judaica quanto a cristã, apontam para Moisés como autor de todo o Pentateuco e, consequentemente, do Êxodo. A data entre 1450 a 1440. (1450 a 1440 antes de Cristo). Lembrando que a contagem antes de Cristo é regressiva. Uma coisa muito importante, o tema do livro. O tema do livro de Êxodo é a redenção por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que é morto na Páscoa, o sangue é colocado nos umbrais da porta das famílias hebreias que estão no Egito, e quando o anjo da morte, o anjo vingador,
passou sobre o Egito, ele não tocou no primogênito das casas onde havia o sangue do cordeiro. Então o tema do livro é a redenção por meio do sangue do cordeiro. Isso é muito importante, né? Porque assim como o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta das famílias hebreias os livrou da morte física, o sangue de Jesus nas nossas vidas nos livra da morte espiritual. Primeira carta do apóstolo João, por favor, capítulo 1, versículo 7. Quem encontrar pode ler, por favor. Primeira João, Capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas por que será que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, leia a partir do versículo 29. Entre o 29 e o 33 nós vamos encontrar No dia seguinte, só um minutinho, por favor. Os irmãos atentaram, mesmo que não acharam, mas atentaram para ouvir a leitura. Evangelho de João, capítulo 1, eu pedi para ler a partir do 29, não é isso? 1:29. Atentem, por favor. Pode ler. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha aí. Então, veja como a Bíblia é uma coisa linda. A Bíblia não se contradiz, ela se completa. Nós temos um tema que diz que o tema do livro é a redenção por meio do sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro que Deus escolheu como animal para simbolizar aquele livramento. Ele é de Deus porque foi Deus que escolheu. Cada família matou um, passou o sangue nos umbrais da porta, passou o sangue dos umbrais da porta. E houve também uma refeição com esse cordeiro como base. Aquela refeição, comer junto, simboliza a comunhão. Há uma comunhão entre aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Isso está tipificado no livro e está confirmado no Novo Testamento. Nós lemos o Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que diz que quem anda na luz, como ele na luz está, o sangue dele purifica de todo o pecado. E nós vemos também o Evangelho, aí nós vemos primeiro o Evangelho que escreveu São João, capítulo 1, do 29 ao 33, aonde diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então dá para perceber a completude desse fato ligado a esse tema. Esse fato ligado a esse tema nos mostra a completude das Escrituras Sagradas, como ela não se contradiz, ela se completa. Então, além da simbologia, a redenção por meio do sangue do Cordeiro, o tema traz uma simbologia, a parte histórica do livro de Êxodo também é muito importante, porque olha o conteúdo. O conteúdo faz menção da parte histórica. A história diz
Israel. De Israel como nação. Israel como nação. Eu gostaria que os irmãos atentassem para o seguinte, nós falamos sobre isso quando lecionamos Êxodo. Êxodo até o capítulo 10, Deus trata com toda a humanidade. Quando chega no capítulo 11, Deus escolhe um homem chamado Abraão e dele começa a formar as 12 tribos de Israel, de onde nasceria o Cristo segundo a carne. Então, na verdade, a história de Abraão começa ali pelo capítulo 12 de Gênesis. Começa ali pelo capítulo 12 de Gênesis, até o capítulo 11 de Gênesis ele trata com toda a humanidade, do capítulo 12 em seguida ele começa a tratar com a família de Abraão. Já o Êxodo começa a história de Israel, dessa nação escolhida por Deus, formada a partir de Abraão, 12 tribos, Jacó, entre as 12 tribos, começa com Abraão, chega até a Jacó, Jacó tem o seu nome trocado para Israel, de Israel as 12 tribos. Então a história de Israel em Êxodo, desde a morte de José, até a construção do tabernáculo. Agora, o interessante é que José, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. José é vendido pela mesma quantidade de moedas que Cristo foi vendido. É bem verdade que em outra época o valor literal provavelmente fosse outro, mas ele é vendido pela mesma quantidade de moedas de Cristo. Ele é vendido pelos seus irmãos, assim como Cristo foi vendido pelos seus irmãos, não do ponto de vista de família, mas do ponto de vista de nação. Seus irmãos judeus o entregam para ser morto pela mão dos romanos. O entregam para ser morto pela mão dos romanos. Então há uma simbologia profunda. E José, quando encontra os seus irmãos, depois de todo o expediente que os irmãos conhecem, que ele adotou para com os seus irmãos, no final, quando os seus irmãos o reconhecem e ficam tristes, ele fala assim: não fiquem tristes, porque eu ter vindo para cá, ter sofrido aqui e depois ter sido vitorioso, é uma providência de Deus, foi uma providência de Deus para o livramento de vocês. Da mesma maneira, a morte de Cristo, a vinda de Cristo para a terra, o seu sofrimento, a sua morte, foi uma providência de Deus para o perdão dos pecados da humanidade. Então percebe, assim como José livrou os seus irmãos da fome, da destruição física, Jesus nos livra da destruição espiritual. Nos livra da destruição espiritual. Então há uma simbologia muito profunda entre José do Egito e Jesus e José do Egito. A gente chama isso de tipo e antitipo em teologia. José é um tipo de Cristo e Cristo é o antitipo. Uma outra coisa também bastante interessante, a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo. Para que o tabernáculo? Para que Deus se manifestasse ao seu povo
no tabernáculo. No tabernáculo. Agora, a palavra tabernáculo, ela traz o sentido de tabernacular, de estar junto, de morar no mesmo lugar. De morar no mesmo lugar. Traz até um sentido mais profundo de Deus morar dentro do povo, dentro das pessoas. Como o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Então a construção do tabernáculo é um tipo de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, vir à terra para viver, para ser Deus. Ele é Deus no meio dos homens. E lá no finalzinho do livro do Apocalipse está escrito assim, ó: eis o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Então a construção do tabernáculo, que aponta para a pessoa de Cristo, aponta para o fato de que Deus sempre quis viver com o homem. Tá? Sempre quis viver com o homem. Então há uma simbologia profunda em todo o livro do Êxodo. Além da parte histórica muitíssimo importante, porque Israel só passa a ser nação quando sai do Egito. Tá bom? Isso agora é uma questão histórica, uma questão política. Tá bom? Porque povo é povo. Nação é nação. Povo é povo, nação é nação. Hoje, infelizmente, virou brincadeira, né? Virou brincadeira, porque hoje tem até a nação corintiana, nação isso, nação aquilo. Mas, quando se fala de um ponto de vista antropológico antigo, a antiga antropologia, hoje a antropologia e a sociologia atual bagunçou um pouco isso. Mas vamos chamar de raiz, né? Aquela antropologia raiz mesmo. Povo é povo, nação é nação. Povo, ele é ligado pela etnia, né? Pela etnia, ou seja, não gosto muito da palavra raça, mas pela raça, pela etnia e pelos laços de família. Mas para ser nação é necessário mais do que a questão étnica, a etnia e os laços de família. É necessário a questão da organização política. Então eles eram um povo, Israel era um povo dentro do Egito. Eles passam a ser uma nação a partir do momento que Deus lhes dá uma lei deles. Eles agora têm a sua lei que Deus deu para eles. Essa lei deles tanto é cerimonial quanto é moral, e é deles. Deus deu para eles seguir. Essa lei é uma aliança entre eles e Deus. É por isso que o governo é um governo teocrático. É Deus governando através dessa aliança, através dessa lei. Ah, Deus dá para eles uma lei, Deus dá para eles depois além da lei, Deus vai dar para eles uma localização geográfica. Localização geográfica. Eles vão ter o território deles. Então eles não vão deixar de ser um povo dentro de um território alheio. Eles vão passar a ser uma nação, porque agora eles têm uma lei,
tem uma localização geográfica, tem uma religião. Então a saída do povo do Egito é muito importante. Faz de Israel agora mais do que um povo, uma nação. Agora, se vocês forem pelo jeito moderno de se falar, principalmente o secular, vai colocar povo, nação, tudo como a mesma coisa. Pois bem, então revendo aqui, para a gente poder avançar, o título do livro, grego, Saída. O assunto principal do livro, que é a saída do povo do Egito. O título hebraico, Shemot, que significa os nomes, tirado do primeiro versículo, conforme o costume hebraico. O autor, Moisés, embora nós tenhamos na primeira aula estudado uma das muitas teorias que querem contestar a autoria mosaica, mas tanto a tradição judaica quanto a cristã apontam para Moisés como autor. A data do livro entre 1450 e 1410, lembrando que a contagem antes de Cristo é decrescisiva. O tema do livro, redenção por meio do sangue do Cordeiro. E o conteúdo, a história de Israel, desde a morte de José até a construção do tabernáculo. O livro do Êxodo, ele narra como o povo de Israel saiu do Egito, onde era escravo e tornou-se uma nação livre com esperança para o futuro. Abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 1. E o versículo 8. Quem encontrar pode ler, por favor. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Pois bem, a Bíblia, ela é um livro que contém a história, mas em alguns momentos de forma resumida. Então, um novo rei que não conhecia José, a teoria mais forte, que é inclusive a que eu concordo, a maioria dos historiadores e teólogos concordam, é que o que aconteceu aí foi o seguinte: prestem atenção, por favor, tá? Quando José chegou no Egito, quem estava no Egito era um faraó invasor. Era um faraó invasor. Os Ixos, um povo vindo do que seria mais ou menos hoje a Turquia, a Anatólia, na época se chamava Anatólia. Esse faraó desse povo chamado Ixos, eles haviam invadido o Egito, que encontraram, era uma época de muitas guerras, e encontraram uma dinastia de um faraó no sentido político e bélico. Quando eu falo bélico, eu falo de armamento, de poder, de guerra, né? A palavra bélico significa isso. Um tanto fraco. E eles conseguiram derrotar esse faraó e empurrar esse faraó e as pessoas que o seguiam, os egípcios que o seguiam, lá para o cantão, lá para o delta do Nilo. E ficaram tomando conta do Egito. Quando José chegou, e depois trouxe a sua família, na verdade eram os Ixos que estavam no governo. Passaram-se vários anos,
José morreu, e aquele povo que estava lá no cantão do Egito, recobrou as forças e expulsou os Ixos, reassumiu o comando do Egito. Tudo isso está resumido nesse versículo. Leia para mim de novo, por favor. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Não conheceram José. Não estava nem aí com o que José tinha feito pelo Egito. E aí o que ele fez? Tudo o que os irmãos já leram, se não leram, devem ler no livro de Êxodo. Ele começou a oprimir o povo de Israel, porque o povo havia crescido muito lá dentro. Ele tinha medo que, havendo uma guerra, o povo de Israel, já muito forte, se juntasse com outros povos que também eram escravos lá dentro do Egito e saíssem do Egito. Por isso ele os começou a oprimir. Tem-se ideia de quanto tempo que, quando José morreu, que esse novo rei se levantou? Porque a conversa poderia ter passado, né? A história de José ali no meio do povo, José fez isso aqui, passou um tempo aqui de seca, de fome e tal, José fez isso e isso. Tá. Alguns livros, em algumas passagens está 400 anos, outras passagens está 430. De tempo do povo lá dentro. De tempo total. De tempo total do povo. Só um minutinho, por favor. Do tempo total de um povo dentro do Egito. Depois que José morreu, o povo continuou lá dentro. Então, arredondando 430 anos. Alguns historiadores falam em 210, 230 anos após a morte de José. O tempo total, algumas passagens bíblicas falam 400 anos e outras falam 430 anos. Tá? Provavelmente porque alguns contam da entrada de José e outros contam somente da entrada de Jacó. Por isso dá essa diferença de 400. Uns falam 400, outros falam 430. Isso é provavelmente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar a opinião de historiadores diferentes. Tá? Pegar livros sobre o assunto, livros de história de Israel, comentários do Êxodo e ver por que alguns falam 430 e outros falam 400. Eu acredito que seja, pelo que li, pelo que estudei, que alguns pegam 400 e falam 430, porque pegam da entrada de José. Em algumas passagens, na mesma Bíblia, alguns versículos falam 430 e outros falam 400. Eu acredito que seja porque alguns pegam da entrada de José e outros pegam da entrada de Jacó com a sua família. Tá bom? O mais provável é que seja isso. Então haveria se passado aí 210, 230 anos, desde a morte de José até aquele momento em que isso está sendo narrado. Agora, o esquecer que não conhecia a José pode significar tanto que não ouviu falar, como que não estava nem aí. Tá? Mais ou menos como quando hoje a gente se diz no coloquial, eu nem conheço tal pessoa. Já ouviu falar, mas não conhece, não reconhece a história, não dá valor. Né? O famoso, falando aqui de forma coloquial, o famoso, vem cá, eu te conheço. A coisa mais ou menos assim. Tá? Não quer dizer necessariamente que ele não sabia nada sobre José. Pode ser que inclua o não reconhecer, não valorizar a história. Tá? Porque, como disse você, é a tradição oral, né? Então.
O livro do Êxodo narra como o povo de Israel saiu do Egito, onde era escravo, e tornou-se uma nação livre, com esperança para o futuro. A figura central é Moisés, o grande líder de Israel, chamado por Deus para conduzir o povo para fora do Egito. O Êxodo, o livro do Êxodo, ele divide-se em 3 partes. A primeira parte, o capítulo 1, do versículo 1 ao 18. O povo hebreu é libertado da escravidão do Egito. Moisés conduz os israelitas através do deserto até o Monte Sinai. Peraí, eu falei capítulo 1, versículo 18, não, é capítulo 1 até o capítulo 18, tá? Então, repetindo, o Êxodo divide-se em 3 partes. Primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 18. O povo hebreu é libertado da escravidão do Egito. Moisés conduz os israelitas através do deserto até o Monte Sinai. Eu quero apontar alguns fatos curiosos, tá bom? Alguns fatos curiosos acerca da pessoa de Moisés, até para não ficar só nas minhas palavras, como diz o povo, que para falar só o que está aqui no slide, eu tenho um papagaio, eu já falei para vocês que eu treinei meu papagaio, ele fala tudo que está nos slides e também da apostila. Então eu tenho que falar um pouquinho mais do que o meu papagaio, porque senão ele vai começar a querer vir dar aula e receber a grana das aulas. Aí vai ficar complicado para mim. Então abram as vossas Bíblias, por favor, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Eu vou ler, porque eu vou lendo e comentando. E vocês leiam aí com o dedo ou com a ponta da caneta em cima e acompanhem. Surgindo alguma dúvida, dá um toque que a gente para e procura explicar, tá bom? Tá todo mundo no capítulo 3 do Êxodo? Faltou bastante gente, não faltou? Meu Deus. Será que é um frio? É um frio misturado com feriado. Frio misturado. Mas eu não liberei ninguém, Carol. Eu tô. Pode ser eu. Pode ser. Eu não esperei, não liberei ninguém para me dar feriado, não. Ah, mas... Vai ficar com falta. É. Então vamos lá. Vou lá, hein? Êxodo capítulo 3. Vou começar no versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jétero, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou